Contamos aqui em uma outra ocasião algumas histórias das crianças dos olhos negros que acabam batendo nas portas das casas, querendo entrar. E assim alertamos você a ficar atento a quem bata na porta de sua casa, principalmente durante a madrugada, pois de repente numa dessa pode estar lá, de frente à sua porta, uma criança dos olhos negros. Segundo alguns relatos de pessoas, crianças fantasmas que batem nas portas das casas das pessoas, pedindo para entrar a todo custo, pedindo água, dizendo que está com fome, e tudo isso na intenção de somente entrar. Agora, o porquê disso, nós sabemos. Porém, uma vez entrando, sabemos que nunca mais elas sairão de lá. Vamos ouvir mais alguns relatos de pessoas que acabaram se deparando com as crianças dos olhos negros de frente à sua porta. Por sorte, essas pessoas não deixaram que elas entrassem em suas casas. Quando Maurício dormia com sua esposa, em um quarto que ficava na parte de cima da casa, de repente, durante a madrugada, eles acabam escutando algumas batidas na porta de entrada. Logo sua esposa o acordou, dizendo que alguém estava batendo na porta, pedindo para que ele verificasse de quem se tratava. Maurício, ainda sonolento, teve que levantar da cama e ir até lá para verificar isso. Chegando na porta de entrada da casa, Maurício logo abriria. Porém, olhou para todos os lados. Não havia ninguém lá. Em seguida, fechando a porta e voltando em direção ao quarto, pensando que era somente engano de sua esposa de ter escutado aquilo. Mas no momento que Maurício se aproximou da escada novamente, aquelas batidas na porta começaram. Dessa vez não havia engano nenhum. Maurício mesmo estava ouvindo aquilo. Logo, pegou o caminho de volta para a porta de entrada e, novamente, abri-la. Ao fazer isso, Maurício se deparou com uma criança de cabeça baixa. Ele viu que a criança estava descalça, usava uma roupa velha, porém ela ficava de cabeça baixa o tempo todo. Maurício viu que se tratava de um menino. Logo, Maurício perguntaria ao menino o que estava acontecendo e o que ele queria. O menino disse com uma voz muito manhosa: "Eu estou com fome. Eu preciso de água. Estou com frio também." Maurício perguntaria se ele não tinha casa, se não tinha família. Mas o menino, ainda de cabeça baixa, não respondia isso. Somente repetia as mesmas palavras. "Eu estou com fome. Eu preciso de água. E também estou com frio." Maurício então disse ao menino que iria buscar água, comida e uma blusa para ele. Mas o menino parou de repetir aquelas palavras e disse: "Eu preciso entrar na sua casa." Deixando Maurício confuso e também um pouco cabreiro com aquela história, perguntando ao menino qual era o seu nome. Mas o menino voltava a repetir aquelas palavras o tempo todo e pedia para entrar na casa de Maurício. Maurício então perguntaria ao menino se ele estava machucado, porque ele ficava de cabeça baixa o tempo todo. E perguntou ao menino por que ele não olhava para ele. E disse ao menino: "Eu não vou deixar entrar em minha casa uma pessoa que não olhe para mim. Então, olhe para mim agora." Lentamente, o menino foi levantando sua cabeça, direcionando seu olhar para Maurício. E no momento em que o menino levantou totalmente a sua cabeça, Maurício viu aqueles olhos negros, assustadores, uma pele pálida
Aquilo o deixou totalmente assustado, o fazendo fechar aquela porta, assustado na cara daquele menino, que começaria a bater novamente para entrar. Porém, Maurício, assustado, não abriu mais a porta. Maurício se afastou da porta, assustado. Aquelas batidas continuavam. Foi aí que ele pegou uma vela, se ajoelhou e começou a rezar. Foi só Maurício terminar a sua reza que aquelas batidas cessaram. Então, indicava que aquele menino teria ido embora. Mas Maurício não foi até lá para verificar e voltou para a cama assustado ainda, rezando para que o dia amanhecesse logo, esquecer a cena. E deu sorte, por não deixar aquela criança dos olhos negros entrar em sua casa, pois se isso tivesse acontecido, ninguém sabe qual seria o final dessa história. Um dia Paulo, que era músico, estava na madrugada acordado, fazendo uma nova composição de sua autoria, quando de repente ele começou a escutar a sua campainha tocar. Eram quase 3 horas da manhã e mesmo assim havia uma pessoa tocando a sua campainha. Ele não estava esperando ninguém. Dirigiu até a porta verificar o olho mágico e olhando ali, viu que se tratava de uma menina que estava de costa. Uma menina usava um vestido amarelo, desbotado. O cabelo dela estava completamente desajeitado. Tudo isso de costa. Logo Paulo abriria a porta, pois estava achando estranho uma menina tocando sua campainha àquela hora. Achou mesmo que poderia ser uma criança precisando de ajuda. Então, abriu a porta. Logo deu bom dia para aquela menininha e perguntou a ela no que poderia ajudá-la. A menininha respondeu para ele: "Estou gostando de suas músicas. Deixe-me entrar para ver você tocando." Paulo estranhou e perguntou à menininha como seus pais haviam deixado ela sair de casa naquele horário. E também perguntou de onde era ela, pois nunca havia visto ela por ali. Mas aquela menininha somente respondia o tempo todo que havia gostado de ver Paulo tocando aquelas músicas e que gostaria de vê-lo tocá-las de perto. Paulo perguntaria à menina se ela não precisava de mais alguma coisa e perguntou se ela não queria que ele ligasse para seus pais, mas ela somente queria vê-lo tocando de perto. Para isso, ela teria que entrar na casa dele. Até que Paulo disse que iria chamar a polícia para que eles a levassem para sua casa, até seus pais. E foi nesse momento que a menininha começou a se virar lentamente para ele. Paulo já sentiu um arrepio nesse momento, pois conforme a menina iria se virando, ele via a sua pele pálida, algo que não era para ver em uma criança saudável e normal. E quando a menininha se virou totalmente para ele também enxergou seus olhos completamente negros. E olhando para ele com aqueles olhos assustadores, ela disse: "Eu gostei de suas músicas. Deixe-me entrar para vê-lo tocando-as de perto." Um medo tomou conta de Paulo, um arrepio tremendo também. Logo, ele fecharia a porta na cara daquela menina, assustado. E mesmo assustado, trancando a porta, ele olhou através do olho mágico e viu que a menina estava lá ainda, imóvel, olhando para o olho mágico, como se soubesse que ele estaria olhando ali. Logo, Paulo foi até o telefone e ligou para a polícia. Após ligar para a polícia, ele voltaria até a porta para olhar através do olho mágico novamente. E a menina ainda estava lá, olhando para a porta. Algum tempo depois, a polícia chegou até o apartamento de Paulo. Ele explicou tudo aos policiais. Não havia mais menina nenhuma do lado de fora. Os policiais disseram que iriam fazer uma varredura na área para tentar encontrar a menina. Porém, ligaram um tempo depois dizendo que
não haviam encontrado ela. E Paulo teve certeza que aquilo tudo era algo sobrenatural. Após isso, nunca mais compôs suas músicas durante as madrugadas. Passou a fazer músicas durante o dia e também longe de sua casa, em um estúdio alugado por ele. E tudo isso pelo medo que passou no dia em que ficou frente a frente, na porta de sua casa, com uma criança dos olhos negros. Você viu? Devemos ficarmos atentos com quem bate em nossas portas durante as madrugadas, pois posso até estar enganado, mas as crianças dos olhos negros podem estarem mais próximas da gente do que imaginamos.